Era o alvorecer de um século sombrio, nas ruas abafadas de Key West, onde uma mansão vitoriana, exaurida pelo peso de sua própria história, vigiava com seus olhos opacos e paredes dilaceradas pelo tempo. Em seu interior, um garoto de nome Robert Eugene Otto, cuja vida parecia já estar enredada nas teias do inefável, recebeu um presente macabro. A boneca, em sua indiferença inanimada, exalava uma sensação de presença oculta, como se guardasse dentro de seus olhos vazios algo que não era deste mundo. Jenny, sem hesitar, a abraçou, e algo inominável pareceu ser despertado naquele gesto. A governanta, em um canto sombrio, não ousava sequer mover os lábios, temendo que qualquer palavra rompesse o véu que agora se erguia. O relógio, com seu tic-tac cruel, marcava o compasso de um destino que já começava a se desenhar nas profundezas daquela casa sombria. No quarto do jovem Otto, onde o vento por entre as frestas da janela murmurava palavras esquecidas, a relação entre Ginny e a boneca se intensificava. Suas conversas, se é que podem ser chamadas assim, eram ao mesmo tempo infantis e perturbadoras, carregando consigo uma tensão irreconhecível, uma aflição crescente. Quando sua mãe, percorrendo o corredor, ouviu os murmúrios ininteligíveis, não pôde deixar de parar. Ao espiar pela porta entreaberta, seu olhar encontrou seu filho, mas o quarto estava vivo de uma maneira que não podia compreender. O olhar vazio de Robert parecia transcender a própria realidade, fixando-se em um ponto invisível, enquanto a casa, silenciosa, parecia pulsar com algo inominável. O som dos passos, embora ninguém os houvesse dado, se espalhou pelo espaço, deixando um vestígio de algo insustentável. A sala de jantar, que antes irradiava uma sensação de ordem, estava agora dilacerada, como se uma força invisível tivesse lançado sua fúria sobre ela. Fragmentos de porcelana estavam espalhados como vestígios de um ato de violência inconcebível. Os pais de Jean, alarmados pelo estrondo, correram até o local, e o que encontraram os deixou paralisados. Jean, de pé, apontava para a boneca com uma expressão que beirava o medo e a certeza ao mesmo tempo. "Foi ele", disse o garoto, sua voz baixa, mas penetrante. Robert, ainda como uma estátua, permanecia sentado, observando com um sorriso dissimulado, como se zombasse do caos ao seu redor. O silêncio que se seguiu parecia denso, impregnado por uma sensação de que algo mais estava presente, observando. O farfalhar das cortinas preenchia o espaço como um eco das profundezas da própria casa. A noite desceu com a fúria de uma tempestade, e relâmpagos iluminavam, por breves momentos, o quarto de Jenny, onde Robert permanecia como uma sombra viva. A luz fugaz do relâmpago conferiu à boneca uma aparência ainda mais aterradora, e por um instante, seu rosto parecia se distorcer em um sorriso de triunfo. Jenny, apertado sob as cobertas, murmurou em uma súplica desesperada: "Por favor, pare, Robert." Mas a cadeira ao lado de sua cama balançava suavemente, como se um toque invisível a movimentasse. A porta do armário se abriu lentamente, o ranger da madeira ressoando como o prenúncio de algo inominável. Jenny fechou os olhos, mas sabia que os olhos de Robert, aqueles olhos eternamente vigilantes, estavam fixos sobre ele, esperando o momento de se revelar. Fora da mansão, sob o sol implacável de Key West, os rumores começaram a se espalhar. Uma mulher idosa sussurrou, quase inaudível, que havia visto a boneca se mover entre as janelas. Outros, em tom de espanto, falavam de risadas infantis que ecoavam pela casa deserta, risos que não pertenciam a nenhuma criança. E então, uma senhora, apressada e com a voz trêmula, passou pela mansão, fazendo o sinal da cruz. Era como se a própria casa tivesse se tornado um farol de desgraça, atraindo olhares de horror e murmúrios de advertência. Algo ali não era natural. Algo ali não deveria existir, diziam, como se a presença daquela boneca tivesse corrompido o próprio ar, fazendo com que a sanidade do lugar se esvaísse. Os anos, como uma maré silenciosa e implacável, passaram sobre Jenny, mas a ligação com Robert não se dissipou, como um fantasma persistente na trama de sua vida. Agora, na juventude, rodeado por telas inacabadas e pincéis desordenados,
O jovem artista parecia transitar entre os limites do êxtase e do terror, em um estado de obsessão crescente. Robert, a boneca, permanecia ao lado, inerte, mas com uma presença que parecia se estender além do material. O retrato de Robert, que ganhava vida nas telas de Jean, parecia cada vez mais macabro, cada pincelada refletindo um detalhe distorcido, uma forma que desafiava a percepção humana. A atmosfera ao redor, espessa e carregada, parecia se fechar, como se as sombras das paredes se curvassem para observar, cúmplices de um segredo que não podia ser dito. A casa dos Otto, agora lar de Jean e sua esposa, estava em um estado de decadência avançada, como se o próprio edifício sentisse o peso das ações passadas, das maldições que haviam se enraizado nas fundações. A esposa, já consumida pelo desespero, decidiu guardar Robert no sótão, acreditando que isso encerraria o ciclo de horror. Mas algo na casa parecia resistir a essa decisão. Passos ecoavam nos andares superiores, embora ninguém estivesse lá. As portas se fechavam com estrondo, como se protestassem contra o isolamento da boneca. Em uma noite fatídica, a esposa entrou em um quarto e encontrou Robert, novamente sentado em uma cadeira. Mas algo terrível se revelou. O sorriso de Robert havia se alargado, como se um triunfo macabro fosse expresso em sua face rígida. Uma expressão que sugeria que ele já viera para reclamar aquilo que lhe era devido. Na cozinha, o silêncio era opressor, interrompido apenas pelo som ocasional de pratos sendo movidos. De repente, um deles caiu da prateleira, estilhaçando-se com um estrondo ensurdecedor. A esposa de Jean, já à beira do colapso, confrontou-o, suas palavras carregadas de desespero. Se livre dessa coisa. Mas Jean, com um olhar estranho e vazio, recusou, como se estivesse falando de uma presença antiga, algo que não podia ser descartado tão facilmente. Ele é especial, disse, sua voz ausente de emoção, como se referisse a uma figura querida. Nesse exato momento, um espelho na parede se rachou com um som perturbador, refletindo por um breve instante a imagem de Robert antes de se despedaçar completamente. O ambiente, agora carregado de uma energia invisível e ameaçadora, parecia pulsar com uma presença que não podia mais ser ignorada. No Key West Martello Museum, Robert repousava em uma caixa de vidro, sua figura intocada pelo tempo, mas sua influência ainda assim sentida. Visitantes, ao se aproximarem da vitrine, relatavam uma sensação desconfortável, como se algo os observasse de dentro. Fotografias tiradas de Robert frequentemente apareciam borradas ou com sombras que pareciam se esticar e distorcer, como se a realidade ao redor estivesse sendo alterada. Um turista, cético, tocou o vidro com um sorriso de zombaria, desafiando a fama que a boneca havia adquirido. Mas dias depois, uma carta chegou ao museu, escrita com mãos trêmulas e palavras de arrependimento. "Eu sinto muito", dizia. "Desde que estive aí, tudo deu errado." A presença de Robert, ainda que imóvel em sua vitrine, parecia transbordar, como se seus olhos imperturbáveis carregassem o peso de um mal que não podia ser evitado. A noite havia caído sobre o museu, e a fraca iluminação das lâmpadas projetava sombras longas e tortuosas que dançavam em torno de Robert, imponente em sua caixa de vidro. A câmera se aproximava, capturando a expressão inanimada da boneca. Mas os olhos de Robert, os olhos pareciam seguir cada movimento, como se possuíssem uma intenção oculta. Um som sutil, uma risada infantil, baixa e distorcida, ecoou pelo ambiente vazio, e por um momento, as luzes piscaram. Quando a escuridão foi substituída pela luz, Robert havia desaparecido. A caixa de vidro estava vazia, e um silêncio profundo se estendeu pela sala. O espectador, parado diante da cena, sentiu uma inquietação absoluta, como se fosse impossível compreender o que havia acontecido. E assim, a história de Robert Eugene Otto e sua boneca amaldiçoada se encerrava. Mas a sensação de que algo sombrio e imortal ainda os observava persistia infindamente.